Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café e o papo hoje é sobre áudio. Eu trouxe aqui o Sennheiser HD 560S para falar minhas impressões sobre ele. Para quem não conhece a marca, eu acho muito difícil não conhecer, eu falei um pouquinho sobre ela no vídeo do HD 660S, que eu vou deixar linkado aqui em cima, e eu sugiro que vocês vejam, quem não viu, provavelmente quem está aqui já viu, os vídeos lá do canal do Léo, do Mind the Headphone, que eu vou deixar linkados aqui embaixo, que ele fala um pouquinho sobre alguns aspectos bem legais da história da Sennheiser no mundo de fones de ouvido, bem interessante de ouvir. Mas, em suma, é uma empresa alemã, fabricante de diversos tipos de equipamentos de áudio, principalmente profissional. Então, eles têm microfones de altíssima capacidade, eles têm fones de todo tipo de gama, desde os mais simplesinhos Bluetooth até os mais high-end, né? O fone mais caro do mundo, o Orpheus 2, é da Sennheiser. E é uma empresa com alto conhecimento técnico, alto padrão de construção e também que entrega muita consistência, principalmente. Todos os produtos dela, normalmente, se você analisar lado a lado, eles são bem idênticos uns aos outros e tem uma excelente consistência, tanto sonora quanto construtiva. Agora, uma visão geral sobre o HD 560S. Ele é um fone que custa lá fora cerca de $250 nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele pode ser encontrado também na loja oficial da Sennheiser por R$ 1.650. Eu vou deixar até o link aqui embaixo para quem quiser conferir. O HD 560S é um fone circunaural que pega em volta das orelhas, aberto, com um driver dinâmico único de 38 mm. Ele traz muito da construção da série HD 5XX, né, que são os 598, HD 599 e tal. Ele traz mais ou menos a qualidade construtiva deles, com um design inclusive bem parecido, só que ele é todo pretinho. E a sonoridade é bem diferente dos irmãozinhos dele. O que eu mais gostei, o que eu menos gostei? O que eu mais gostei é que ele tem um design super leve e super confortável. Eu achei que eles acertaram muito aqui e ele se tornou um fone que é bem tranquilo de usar, bem confortável, não vai incomodar por longas horas de uso. Ele tem um equilíbrio tonal muito bom e ele entrega uma neutralidade muito boa. Eu achei que ele tem uma apresentação sonora bem próxima do HD 600 por uma fração do preço e com um pouco mais de extensão de graves. Isso eu achei bem legal e eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai preferir o HD 560S ao HD 600 por causa dessa diferencinha. Eu acho que ele apresenta também médios de uma maneira muito boa, muito agradável e sedosa. Agora, o que eu menos gostei nele, um aspecto que eu gostei pouco foi que o cabo dele é um cabo meio pouco comum assim. Ele tem uma entrada de 2,5 mm TRRS no fone com uma trava. E não é um cabo tão comum assim, não é aquele cabo que você entra no AliExpress e encontra na baseada. Então eu acho que eles poderiam ter trazido já nesse fone mais moderno uma conexão que é mais assim comum, mais fácil de encontrar no mercado e que provavelmente uma pessoa que gosta de fones e tal já vai ter um cabo reserva ali, porque o cabo que vem não é aquele cabo Sennheiser de 3 metros e tal, meio durango, que não é tão legal assim para usar num sistema mais próximo. E eu achei também que falta um pouco de extensão de impacto nos graves, então acho que ele poderia ter uma porrada maior ali, mas tudo bem, ele está de acordo com o que a gente espera normalmente da Sennheiser. Agora falando da caixa da qualidade construtiva do HD 560S, ele vem num caixona de papelão aqui, bem basicona mesmo, papelão fino, mas que é bem ok, coerente com o fone. Cabos, vamos falar dos cabos então. Ele vem com um adaptador de 6.3 para 3,5, TRS normal, e aqui o cabo é um cabo de 3 metros, bem estilão Sennheiser mesmo, mas é um cabo ok de usar, ele tem um pouquinho de memória, pode embolar nas coisas, mas é um cabo de boa qualidade, o som dele é ok. Então não tem nada que reclamar. A terminação dele, que é um pouco diferente, que é tipo um P2 balanceado, mas ele tem uma travinha aqui, tá vendo? Então não é qualquer P2 que vai servir nele. Então tem que ficar esperto nisso aqui, tá? P2 não, desculpa, P1, né? Confundi 2,5 mm. Então 2,5 mm com TRRS. Aqui a gente tem um manualzete, né? Beleza? E aqui dentro o fone. Ele vem dentro tipo de uma camisinha de plástico. Achei engraçado, nunca tinha tido nenhum fone que vem nesse negócio aqui. Então é meio bizonho, mas é o que tem para hoje. Então ele vem nessa paradinha aqui, você tira e aqui estão os fones. Ele é todo feito em plástico, ele segue exatamente a linha Sennheiser dos HD série 5, 5XX, né?
5 qualquer coisa X. Então, ele segue até essa linha de design aqui, que é bem parecido. Então, a headband dele é feita de plástico com um aço memória dentro, com uma puta memória. A memória dele bem boa. E aqui ele tem uma proteção que lembra muito do HD 650 e do HD 660S, que é macia, bem confortável e tal. Nada demais. Aqui é unido por parafuso no balancinho. O balancinho é de lado único, dos dois lados. Então ele só prende de um lado da cup. E aqui a gente tem a telinha Sennheiser com uma estampa, que também vai em linha com o da série 5 da Sennheiser. E aqui a gente tem as pads, que são feitas daquele veludo normal, que vem nos HD 600, que vem nos HD 5 qualquer coisa, que vem nos HD 660 e por aí vai. O que mudou em relação aos outros HD 500 é que ele tem esse ângulo aqui e esse damperzão na frente do driver. Isso muda bastante a formato da sonoridade dele. A pad dele tem aquele sistema clássico da Sennheiser, que encaixa aqui nesses dentinhos. Então é uma pad mais ou menos comum, que a gente encontra facilmente no mercado aí geral e num preço legal. E aqui a gente consegue ver que os parafusos que a gente pode acessar o driver. A construção dele é muito robusta, então eu acho que é um fone que dura bem. Ele tem um barulhinho, não sei se dá para ouvir, deixa eu pôr no microfone aqui. Tá vendo? Se você balança ele assim, parece que ele está meio bambo. Mas quando você coloca na cabeça, ele não fica com barulho plastiquento, nem nada disso não. Do lado esquerdo a gente tem a conexão com o cabo, dá para ver que é bem profunda, e ela tem a travinha de giro aqui. Então não é qualquer... Às vezes tem uns cabos com essa terminação de 2,5 que a gente acha que vai servir. Mas nesse caso aqui tem que ter a travinha, tá vendo? Aí você gira, ele trava. A conexão é bem firme, não tem microfonia nem nada, tá? Então é um fone que tem aquela construção clássica da Sennheiser, construção porque é bem robusta na minha opinião, mas ele é meio plastiquento assim, ele não tem nenhuma sensação mais premium, nenhum material mais premium. Mas é um fone bem leve e que eu achei bem confortável por aqui. Especificações técnicas, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo como sempre, e aí vocês podem pausar o vídeo, conferir, mas não tem nada demais que eu possa ressaltar sobre ele assim, só que ele tem 120 ohms, é um pouco mais do que o comum no mercado, mas também está em linha com o que a Sennheiser normalmente faz. Vou falar um pouquinho sobre a ergonomia dele, mas ele tem uma ergonomia de um modo geral excelente, tirando o cabo. O cabo dele é aquele cabão durão que acaba atrapalhando ali em cima da mesa, faz um monte de curva meio, sabe, tem muita memória. Não é um cabo que é muito bom de usar, principalmente para uso móvel ou para quem tem ali o sistema muito perto de onde escuta música. Então, nesse aspecto não é legal, mas basta comprar um cabo novo e está tudo certo. Agora, sobre o fone, ele é muito leve, então você coloca ele na cabeça, parece que você não está com quase nada ali. Ele tem essas pads de veludo tradicionais da Sennheiser, que eu acho que pega um pouquinho no calor. Então, quando está quente, ela pode gerar um ponto de calor aqui que não é muito agradável, mas passa. E ele pode ser que tenha uma força de compressão um pouquinho forte para algumas pessoas que têm a cabeça um pouco maior. Para mim ficou ali no limite, mas ficou bem confortável e firme ao mesmo tempo. E ele, além de tudo, tem esse formato oval de onde você coloca aqui as orelhas, que provavelmente vai servir para a vasta maioria das pessoas. Eu acho muito difícil a pessoa ter uma orelha que não caiba aqui. Então, é um fone que tem uma ergonomia muito boa, traz todo o know-how da Sennheiser, o ajuste dele é muito bom. Então é um fone que dá para usar por longas horas sem perceber. Agora eu vou falar sobre o mais importante, que é o som dele. O som do HD 560S, para mim, eu tive uma experiência um pouco esquisita com ele, porque ele tem esse cabo que eu falei que tem uma travinha ali que eu não estava muito acostumado. E aí a primeira vez que eu coloquei, eu achei muito esquisito o som, falei, cara, tem uma coisa errada aqui, tem um troço fora de fase, sei lá o que é. E aí eu cutuquei o cabo, quando eu fui ver, realmente tinha alguma coisa fora de fase. Então eu consegui travar ali até o final e aí tudo se acertou. Então assim, depois feito esse ajuste, né, dessa nocegagem minha, eu senti que ele tem um som um pouquinho magrinho, assim, ele não tem tanta massa, as coisas, os médios dele não tem tanto corpo. Por outro lado, ele mostra os médios muito bem, eu de cara já falei, pô, esse fone é um fone focado em médios, ele tem uma presença muito boa de médios, ele mostra tudo de uma maneira muito doce, mas falta corpo, falta bastante corpo nas vozes, nos instrumentos. Então, a princípio foi essa a minha primeira impressão dele. Tecnicamente falando, o HD 560S, ele entrega um palco pequenininho, que às vezes toca dentro da cabeça, às vezes toca fora.
mas que é bem redondinho assim, no geral é definido. E ele ainda consegue passar uma certa sensação de altitude de palco. Ele tem um arejamento ali, uma abertura que traz uma certa sensação de altitude de palco, apesar do palco pequeno. Eu achei que o posicionamento de instrumentos dele é apenas ok, não é nada assim que você vai ficar impressionado, é ok, tá dentro ali da linha da faixa de preço. Às vezes ele pode passar por algumas incoerências no palco, principalmente quando tem uma atividade muito grande de instrumentos e de faixas de frequência ao mesmo tempo, mas ele ainda consegue entregar uma separação que é ok, ainda mais levando em conta a faixa de preço dele. O nível de detalhamento dele é acima da média nessa faixa de preço dele, e me pareceu que o nível de detalhamento dele aumenta com o aumento da frequência. Então ele tem graves ali que não são tão texturizados assim, que não são tão bons, mas os médios dele já tem excelente textura, já tem um detalhamento bem legal, e os agudos também tem um detalhamento que eu achei até excepcional nessa faixa de preço. A separação de instrumentos dele não é nada excepcional, mas é ok. Atende muito bem e ainda levando em conta a faixa de preço. Sobre os graves dele, eu achei que ele entrega uma extensão de graves, uma quantidade de graves ali um pouco maior do que, por exemplo, o HD600. Eu achei que ele tem um equilíbrio tonal bem próximo do HD600, pelo menos que eu não pude, infelizmente, comparar os dois lado a lado, mas pelo que eu lembro de cabeça, eu tenho para mim que o equilíbrio tonal deles ali é um pouco parecido, só que o HD600 ele entrega os médios ali com um pouquinho mais de corpo, com um pouco mais de massa. Apesar disso, o HD560S ele tem uma extensão maior de graves. E eu achei que naquela região mais ali no meio da faixa grave ele entrega uma quantidade maior de graves. Porém, faltou um pouco de impacto e faltou também um pouco de ronco aqui nos graves. E junto com isso, igual eu falei lá atrás, um pouco de detalhamento. Então ele não tem grande detalhamento na região grave, não tem aquela textura que a gente consegue quase palpar, mas ele ainda entrega uma extensão maior e eu achei que os graves dele são só ok. Sobre os médios dele, eu achei que ele tem médios muito bons. Para mim é a melhor parte do HD560S. Ele entrega médios muito sedosos, ali, muito fluidos na música, e ele consegue entregar uma doçura muito grande, principalmente em vozes femininas. Porém, ele entrega pouco corpo. Eu achei que as coisas são um pouquinho magrinhas, não tem muito corpo. Apesar de ter muita presença, ele não entrega aquele corpo, aquele peito na voz, ele não entrega aquele corpo ali do piano. Então, as coisas soam meio oquinhas ali, meio sem muita massa. Só que algumas coisas ficam muito boas, principalmente vozes femininas, mas tem coisa que não fica tão legal assim. Um exemplo bom para falar disso é o álbum Moth the Cat, do Donald Fagen. Esse álbum, ele abusa muito de baixo, tem uns baixos ali muito bem gravados e muito pesadões, junto com uma guitarra ali que ocupa bem a região média, e também alguns metais. Você vê que o timbre das coisas é correto, tudo soa muito bem, muito sedoso e bonito, mas quando ele toca aquele baixo, que tem que ter aquele peso, né? A guitarra, ela, às vezes tem que ter um corpo, aquilo ali soa meio oco, meio sem massa. Então, para esse tipo de faixa não é tão legal assim, mas para quem gosta de médios mais sedosos, né, mais, às vezes um pouquinho, não diria coloridos, mas um pouco doces, ele pode ser muito bom e pode entregar muito nessa faixa. Eu achei, na minha opinião, é o que ele melhor entrega, são os médios. Os agudos. Eu acho que o HD560S ele entrega agudos acima da média, principalmente levando em conta que é um fone de driver dinâmico único e um pouco mais baratinho da Sennheiser. Eu achei que ele entrega uma quantidade muito boa de agudos, talvez um pouquinho ali para frente dos médios, mas ele consegue mostrar tudo, os agudos com detalhe muito bom, e consegue mostrar também timbres muito corretamente, e comprou esses timbres mais brilhantes e conseguiu mostrar todo o brilho que um prato de bateria tem, todo o brilho que uma corda de aço tem. Então ele consegue compor esses timbres mais complexos muito bem com os agudos que ele mostra, e eu fiquei muito satisfeito. Eles podem às vezes soar um pouquinho mais para frente, talvez isso até contribua para o equilíbrio dele soar um pouquinho mais magro, mas de qualquer maneira ele não chega a ser um fone que é perfurante, que é muito brilhante, mas eu achei que ele tem os agudos bem resolvidos. Ele mostra os agudos muito cristalinos, com bastante detalhe, e é uma região muito interessante do HD560S. Sobre as sinergias, dos dispositivos que eu usei e testei o HD560S, eu achei que o Cord Mojo ficou muito bom. Eu achei que ele entregou ali uma maior abertura de palco para ele, e ele conseguiu ampliar essa altitude que o HD560S já consegue criar. E os agudos ficaram melhores do que já são. Eles ficaram mais cristalinos, melhor delineados ali. Então eu achei que a sinergia dele com o Cord Mojo foi excepcional. Agora eu vou fazer algumas comparações
eu vou comparar o AKG K7XX com o HD 560S. Eu achei que ambos são muito confortáveis, mas o AKG para mim é um pouquinho mais confortável, porque ele tem aquela headband híbrida, então ele foi um pouquinho mais confortável, mas estão ali mais ou menos pau a pau. O sistema de troca de pads da AKG é bem melhor, ele é aquele que você só gira assim, tira. O da Sennheiser ainda é aquele de travinha, que você tem que ficar ali soltando travinha, depois tem que ficar amassando para poder travar tudo. Não é o sistema que eu acho mais legal, ainda mais a gente está em 2021. A Sennheiser tem uma construção um pouquinho mais robusta que o AKG, então você vê ali que ele vai durar mais tempo, com certeza. O palco do AKG ele é mais expansivo, ele é consideravelmente maior, tanto em altitude, largura e profundidade, do que o HD 560S. A separação de instrumentos eu achei que é um pouco melhor no HD 560S. O K7XX às vezes fica meio confuso, meio etéreo ali, não é tão bom. Ambos têm um equilíbrio tonal bem próximo, eu vejo os dois como fones bem neutros, e eu achei só que o HD 560S ele traz um pouco mais de extensão ali de graves, né, e talvez um pouco mais de textura de médios. O AKG tem um pouco menos de graves em quantidade, porém eu achei a textura e o detalhamento dos graves do AKG um pouco melhor do que o do HD 560S, e essa coisa se inverte nas frequências mais altas. Eu achei que os médios do HD 560S têm mais foco, eles têm uma definição maior ali, e o K7XX já é um pouco mais desfocado, ele às vezes fica meio sem definição, meio no ar, assim, sem uma posição definida no palco. Então os médios do HD 560S certamente são melhores. O HD 560S ele traz uma maior quantidade de agudos e tem uma textura e detalhamento melhor nessa região, então ele apresenta com mais foco também essa parte dos agudos. Mas o K7XX ele traz um pouco mais de extensão na minha percepção, isso nem sempre pode ser muito bom. Agora o Philips Fidelio X2HR, que é consideravelmente mais barato do que o HD 560S, mas acho que vale a comparação. A construção do HD 560S é mais simples e menor, então ele cabe mais fácil ali em algum case e tal. O HD 560S é mais leve, só que eu achei que ele é bem mais plastiquento do que o Fidelio. O Fidelio tem várias partes de metal ali, tem uma construção que é aparentemente mais robusta. A sonoridade do X2HR é mais gordona, então as coisas têm peso, tem massa ali no X2HR, e o HD 560S não, as coisas são mais levinhas, né? mais magrinhas. E o X2HR ele traz uma quantidade consideravelmente maior de graves no geral do que o HD 560S. As vozes do X2HR elas têm uma proximidade um pouco maior, elas não chegam a ser na cara, mas eu achei que o HD 560S já traz vozes mais sedosas ali, mais melodiosas, mais fluídas. Os médios do Fidelio eles têm mais textura do que o HD 560S, na minha opinião, e o Fidelio traz uma quantidade maior de agudos, no geral, e com mais detalhamento também, que ele tem uma assinatura ali um pouquinho mais em V, então ele traz uma quantidade maior de médios agudos e agudos. O HD 560S eu achei que ele traz mais crunch em guitarras, então ele tem aquela pegada um pouquinho mais interessante para alguns rocks, principalmente rock clássico. Então, finalmente, gente, para concluir, eu acho que o HD 560S é um fone muito interessante porque ele traz a já conhecida qualidade construtiva da linha 500 da Sennheiser e o equilíbrio tonal que é mais para o lado do HD 600. Então é um fone ali que tem um equilíbrio tonal muito parecido com o do HD 600, com um pouco mais de graves, e ele traz tudo isso a uma fração do preço. Então ele pode ser muito interessante por isso, e eu acho que o equilíbrio tonal dele permite que você escute de tudo nele sem se incomodar. Ele consegue mostrar tudo de uma maneira muito interessante, nem tudo vai ficar excepcional, mas muita coisa vai ficar muito boa. Então, por exemplo, para jazz, new age, rock clássico, música clássica principalmente, jazz de vários tipos, você consegue escutar isso muito bem nele, fica tudo muito bem apresentado. Você não vai gostar tanto se o seu gênero principal for música eletrônica, né? Hip hop, EDM, coisas desse gênero que normalmente pedem um pouco mais de impacto, pedem um pouco mais de ronco nos graves, então ele não vai atender tão bem. Mas de um modo geral é um fone que é excelente, com excelente equilíbrio tonal, tem uma apresentação muito legal e vai agradar muita gente, principalmente pelo preço e de ter um Sennheiser com a qualidade construtiva dessa e esse equilíbrio tonal nesse preço. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha. Se não, deem um dedinho para baixo. E se vocês gostaram muito, se inscrevam no canal. Até a próxima. Muito obrigado por verem esse vídeo até o final e valeu!